Olá, que Deus abençoe a todos que me acompanham através desse vídeo. Para quem não me conhece, sou o pastor Mário Pereira e nesse vídeo de hoje eu tenho uma palavra revelada ao seu coração. Eu quero que você fique aí, não saia daí porque Deus quer falar com você. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar o seu like. Eu vou à abertura e eu volto já. No livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, o texto nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto se despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, disse logo, dizendo: tende bom ânimo, não temas, sou eu. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda ir contigo por cima das águas. 29, e nós vamos à mensagem. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Esse texto, essa mensagem é algo muito tremendo que nos relata os nossos dias atuais, e uma palavra mesmo que sendo há 2021 anos atrás, nos narra cada dia, cada momento que nós vivemos nos dias de hoje. A nossa vida, a minha vida e a sua vida. Veja que há momentos que nós pensamos que Jesus nos deixou, que Jesus nos abandonou, que Jesus não está no barco. Muitos momentos a qual, como o texto nos fala, que Jesus estava orando, atendendo o povo, a multidão, falando com aqueles que precisavam de um milagre, de uma oração, precisava de uma ajuda, precisava de um toque ou de apenas uma palavra. E aqueles que estavam carentes de uma palavra, como eu e como você, nós somos carentes, Jesus estava ali para ajudá-los, para atendê-los. Então Jesus disse aos discípulos: vão na frente, vão adiante, caminhem adiante, que daqui a pouco nós vamos nos encontrar. Os discípulos então obedeceram a palavra do mestre. Então os discípulos pegaram o barco e foram até a banda de Genezaré, aonde era o seu destino final. Jesus não os tinha abandonado. Por mais que pareça que Jesus os abandonou, Jesus sabe o que está acontecendo. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é onipresente, onipotente e Ele é onisciente. Jesus continuou fazendo a sua parte, enquanto muitos, como eu ou você, às vezes, nós pensamos que Jesus nos abandonou. Jesus estava ali orando à parte. Olha o que o texto nos fala, que Jesus ele foi orar à parte, falar com Deus. Você imagine eu e você preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso momento que nós vivemos hoje, em meio a essa tempestade, enquanto tem alguém intercedendo por mim, intercedendo por você. Jesus não te abandonou e não me abandonou. Ele estava intercedendo e o Espírito Santo estava atendendo a oração do Mestre, porque Jesus, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, ele está em todos os conscientes e ele tem todo o poder. Então imagine, enquanto nós estamos preocupados, Jesus me abandonou, Jesus não quis entrar no barco comigo, Jesus me deixou para trás, de repente nós temos que entender isso. A mensagem, ela é um texto antigo, mas dos dias atuais. Ao mesmo tempo que a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, ela é para os nossos dias de hoje, porque a palavra ela não cai. A palavra de Deus, ela não cai por terra. A palavra, ela é firme e é o nosso sustento. Então Jesus deixou, e às vezes Deus nos deixa andar. Jesus às vezes nos deixa simplesmente caminhar, seguir o nosso caminho, e às vezes quando nós nos sentimos só, Ele aparece. E quando Ele aparece, meu irmão, pode ter certeza, é para levantar você, é para erguer você do pó, é para te alegrar, para te levantar, para arrancar esse espírito do medo de você. O ser humano é um ser medroso, então Jesus, Ele não nos abandona em nenhum momento sequer. Por mais que, imagine você, naquela época, onde Jesus não simplesmente se manifestava após uma oração, ou após um clamor, após você chorar, você louvar. Não, Jesus estava pessoalmente andando com os apóstolos, com os discípulos. E agora Jesus diz, faz algo como nunca tinha feito. Ora, vai na frente vocês, e a Bíblia até nos fala, algum dos textos nos diz, que os discípulos estavam apressando Jesus, e Jesus dando atenção para o povo, cuidando das pessoas, e aquilo é Jesus já ensinando os apóstolos, os pastores,
né, que são os pastores da igreja primitiva, são os apóstolos. E eles estão ali simplesmente para aprender com o mestre. Olha, muitas das vezes a gente só se preocupa com coisa grande e Jesus se preocupando com os pequenos. Ei, você que está aí me acompanhando do outro lado, entenda isso. Deus é um Deus de detalhes. Aquilo que é insignificante para mim e para você, para Deus tem um significado muito grande. Tudo que é muito grande aqui na terra, para Deus é muito pequeno. E tudo aquilo que é pequeno, talvez alguém que me acompanha agora que é menosprezado, que é deixado para trás, que é largado, talvez até alguém que é humilhado, pode ter certeza que você é pequeno para os homens, mas é grande para Deus. Eu imagino aquelas pessoas com fotografia nas mãos, eu imagino com peça de roupa nas mãos, e Jesus simplesmente falou: ora, vocês estão com pressa, então vá, porque eu tenho que cuidar dos meus pequeninos. Perceba que todas as vezes que o mundo, a família, todos te abandonam, Jesus está sempre ali cuidando de você. Ele deixa todos que aparentemente são mais importantes. Ora, apóstolos, eles têm um título, um cargo muito importante. Deus disse: não, vá, porque eu tenho que cuidar dos meus pequeninos. Olha só, é muito forte que agora Pedro e todos os discípulos estão no meio do mar e de repente, olha o que acontece. Jesus aparece andando sobre as águas. Tudo que Jesus faz é debaixo de oração. Jesus não precisava orar. Jesus, ele é Deus. Ele falava com o Espírito Santo a todo momento, mas a Bíblia diz que ele se colocou à parte no monte e foi falar com Deus, foi falar com o Pai. Imagine Jesus orando, dizendo: Senhor, o que eu vou fazer, Pai, vai chocar, vai quebrar a realidade deles, mas eu preciso fazer para que a minha glória se manifeste. Às vezes Deus precisa ir na contramão da minha e da sua realidade. Às vezes isso que você está pensando que Jesus vai fazer, ele não vai fazer, ele vai fazer diferente. Eu imagino que os discípulos imaginaram: nossa, Jesus nos abandonou, ele não quis estar conosco, o que nós fizemos de errado, o que está acontecendo que Deus não está comigo? De repente Jesus aparece andando sobre as águas. Isso é muito forte. Quando Jesus aparece andando sobre as águas, todos se assustam. E aqui está um problema e um alerta. Esse é o problema de estar longe de Jesus. A pressa, ela pode te atrapalhar. A pressa em pedir um milagre, a pressa em pedir uma bênção, a pressa em falar: Deus, me responde, sim ou não? Senhor, diga que sim ou diga que não, mas eu quero resposta. E nem sempre Deus vai te responder, nem que sim e nem que não. Às vezes a resposta de Deus é espera, é o silêncio. Mas aqueles homens, aqueles discípulos estavam com pressa e queriam que Jesus respondesse logo, mas não era chegada a hora de Jesus. Jesus simplesmente silenciou-se e deixou eles ir na frente. Agora, veja, quando você se distancia de Jesus, você não o reconhece mais. Quantos estão aí me acompanhando agora e se distanciou de Jesus, se afastou de Jesus e agora não reconhece ele chegar perto de você? Você não consegue mais ver o rosto dele, a face dele, ouvir a voz dele e reconhecer. Pedro e os discípulos começam a gritar de medo quando Jesus agora diz: acalma, sou eu, sou Jesus, eu sou o teu Deus, o teu mestre, sou eu que estou aqui andando sobre as águas. Mas a Bíblia nos fala que Pedro pensou que era um fantasma. Isso é muito sério. Muitos agora que me acompanham, que um dia já ouviu a voz de Deus, que já falou com Deus, que já ouviu a resposta de Deus, quando se afasta de Deus, ela não vê mais Deus e as coisas de Deus como ela via antes. Ela começa a ver fantasma, ela começa a ver pecado onde não tem, erro onde não tem, ela começa a ver injustiça onde não tem, ela começa a ser como se ela estivesse sendo perseguida ou perseguido, coisas que não existem. Pedro agora e os discípulos confundem Jesus com um fantasma. Ora, o que é um fantasma? Um fantasma é um espírito maligno, um espírito das trevas, um fantasma que vem para atormentar, e agora os discípulos estão confundindo Jesus com um fantasma. Olha a distância, já não reconhece mais a voz de Jesus, não reconhece mais a face de Jesus, e agora Jesus lança um desafio. Se você não acredita que é eu, se você não confia mais em mim, não conhece a minha voz, então faz assim, anda sobre as águas que eu vou te provar que sou eu. O Senhor está mandando dizer para alguém que está aí do outro lado. Ele está dizendo assim, ó, vem andar sobre as águas. Ei, não olha para o chão, porque eu vou ser o seu sustento. Eu vou te honrar, eu vou sustentar você. Faça a prova. Coloca Deus hoje você vai fazer a prova do poder de Deus, porque o nosso Deus, o nosso Jesus nunca vai te desamparar. Jesus agora dá uma ordem, Pedro começa a andar sobre as águas, e agora isso aqui é muito interessante. Tem muito crente, muito pastor, muita igreja, muitos que pregam essa mensagem e falam assim, ora, Pedro duvidou, Pedro sendo um apóstolo líder da igreja, né, da igreja primitiva, da primeira igreja, Pedro, ora, ele vacilou, Pedro não podia ter simplesmente duvidado
assustado, Pedro era um medroso, Pedro ficou com medo, Pedro afundou, Pedro começou a olhar para o vento. Aqui eu entendo algo. Se Pedro era medroso, era isso, era aquilo, gritou até como uma mulher quando viu Jesus, confundiu com um fantasma, imagine os outros que não saíram de dentro do barco. Talvez tem pessoas que ela tá culpando a sua fé, dizendo que você é louco, que você é maluco, dizendo que você é doido em confiar em Deus em meio a essa crise, confiar em Deus, esperar em Deus, confiar no Senhor em meio a essa tempestade. Imagine eles que estão só falando. Eu imagino João, Tiago, todos os discípulos olhando para Pedro e falando, esse Pedro é maluco, esse Pedro é doido. Olha a atitude que ele está tomando, ele está confiando, ele vai andar na água, onde já se viu isso? O impossível aos homens. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Pedro começa a caminhar. E o nome de Pedro até hoje está no Guinness. O único homem sendo 100% homem, só homem, não Deus, a andar sobre as águas. Pedro anda, olha para o vento, começa a afundar. O problema é quando a gente começa a perder o foco, que é Jesus. Pedro olha para o vento e aqui tem um segredo. Esse vento não era um vento normal, um vento que sopra do Oriente ao Ocidente. Esse vento, a Bíblia faz questão de nos dizer que é um vento contrário. Esse vento contrário é a luta, é a tempestade, a adversidade que você está vivendo. Talvez para muitos não era nem para você ter dado esses passos sobre as águas. Na verdade, você não tem nem forças para andar esses passos que você já deu. E eu tenho certeza que isso já é algo muito forte, muito glorioso. Porque talvez você se culpa, meu Deus, por que eu afundei? Eu não era para me ter afundado. Já sinta-se feliz porque Deus te deu a graça para dar esses passos. Coloca o pé porque eu vou ser o teu chão, diz o Senhor. Eu serei o teu sustento. Pedro anda sobre as águas e ainda pensa, como muitas pessoas, eu fiz pouco. Não era para me ter tido medo. Eu olhei para o vento. E realmente, se Pedro não olha para o vento, ele caminha e ele anda até Jesus. Jesus vendo que Pedro afunda, Jesus vai até Pedro e estende a mão. Mesmo que eu e você, mesmo que nós tenhamos problemas, mesmo que nós tenhamos medo, Jesus ainda vai nos erguer a mão. Por mais que você tenha medo, talvez que você caia, talvez que você peque, não importa o que você faça, porque a Bíblia nos fala que a sua misericórdia é infinita. Então ele estende a mão a Pedro e levanta Pedro novamente. Não importa se você caiu, não importa se você simplesmente tropeçou, não importa se você falhou, se você errou, se você tem se culpado, dito assim, ora, a culpa é minha, eu sou um fraco, eu sou uma fraca. Jesus está dizendo, eu te levanto hoje pelas mãos. Eu coloco você de pé de volta. E eu não coloco você de pé no barco, não. Eu te coloco de pé para você continuar andando no sobrenatural. Porque o que muitos não pregam é que Jesus simplesmente não pegou Pedro, colocou no colo e levou até o barco. Não, Jesus colocou Pedro de pé na água novamente e ensinou e disse, Pedro, eu vou te levar andando de volta sobre as águas. Pedro, ele volta andando sobre as águas ao barco e ali é provado o tamanho do poder e da glória do meu Deus e do seu Deus. Se você recebe essa palavra, se você crê nessa palavra, eu quero fazer uma oração por você, para que Deus te levante, para que Deus te coloque de pé, para que Deus te fortaleça, para que Deus te dê ânimo. Você que estava abatido, depressivo, caído, machucado, talvez os homens te machucaram, talvez alguém, um líder, alguém de uma igreja, não importa, talvez do mundo, da sua família te machucou. Deus está dizendo, eu te coloco hoje de volta para andar no sobrenatural. E através dessa mensagem, o Espírito Santo toca no seu coração e ele faz queimar o seu coração. E você vai sentir que é o Espírito Santo falando com você. Nós vamos orar agora, nós vamos falar com Deus e o Espírito Santo ele vai te tocar em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, Espírito Santo, eu oro agora, Senhor, nesse dia, por todos aqueles que entenderam essa mensagem e não saíram daí, ficaram até agora nesse vídeo. É porque eles querem receber algo, Senhor, que aqueles que talvez pularam o vídeo, aqueles que talvez não acompanharam até o final, eles querem receber. Então o que eu digo, Senhor, nessa oração, o que eu rogo a Ti, é que o Senhor levante o caído, Senhor, do monturo necessitado, coloque entre os príncipes e poderosos. Senhor, eu oro pelas nações, por aqueles, Senhor, que estão fracos, caídos, machucados, aqueles que talvez estão igual Pedro, se martirizando, se preocupando e se culpando porque deram só 2 passos, 3 passos. Mas o Senhor está dizendo, ei, eu fui contigo nesses passos, eu sou contigo, eu te levanto, eu coloco você de volta na posição e eu te faço andar comigo. Agora é comigo, Pedro, no sobrenatural. O Espírito Santo te toca aí agora, o Espírito Santo te enche aí agora. O Espírito Santo, ele coloca fé no seu coração, ele te dá força. Ele levanta o caído, ele diz na tua palavra, diga ao fraco que eu sou forte. Talvez você é fraco e eu sei, eu também sou fraco, mas o nosso Deus é forte.
Ei, o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Senhor, eu quero profetizar que após essa mensagem, após essa palavra, o Senhor vai edificar os corações, o Senhor vai levantar o caído e essa pessoa será totalmente abençoada. No poder do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você foi edificado através dessa palavra, desse momento que edifica, eu quero que você não guarde simplesmente esse alimento, essa mensagem para você. Compartilhe essa mensagem com 10 amigos que você quer que recebam a palavra, que estava fraco, que estava caído, mas eu tenho certeza que ela também receberá. Manda essa mensagem para aquele que está desviado, para aquele que está afastado, para aquele que teve uma recaída e está pensando que acabou para ele, que não dá mais. Compartilhe esse vídeo. Eu peço que você ajude ao YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, deixando o seu like, tá? Participa do vídeo, deixe nos comentários se você acredita, se você recebe essa palavra e se Deus falou com você. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que o YouTube te notifique cada vez que tiver um vídeo aqui no canal do Momento que Edifica. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.